Vamos agora refletir sobre a palavra de Deus e o seu ensinamento para nós neste momento, quando estamos refletindo sobre a missão da igreja. E a nossa reflexão hoje será sobre o tema: Deus não vê a hora de botar você para fora. E é isso mesmo, você está pensando, mas que história é essa? Do que é que nós vamos falar? O que isso significa? Vamos então ver o que a palavra de Deus nos apresenta. É interessante olhar o livro de Isaías, no capítulo 1. Vamos ler apenas um pequeno trecho que vai do verso 10 até o verso 13. Nós ouvimos a palavra de indignação do Senhor através do profeta. E veja só o que ele diz: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. É muito impressionante ver a palavra contundente do profeta Isaías. Isaías era um jovem que, por volta dos seus 20 anos de idade, foi convocado por Deus para ser um profeta no momento de crise muito grande. Isso começa aí no 8º século a.C., por volta de 740 a.C. E esse profeta, tão extraordinário na sua expressividade de trazer a mensagem divina, ele vai nos apresentar um discurso de indignação da parte de Deus. E que tipo de indignação? Indignação contra o culto que era apresentado. Talvez você entenda juntamente comigo, o povo de Israel originalmente é um povo essencialmente pastoril, um povo que começa a sua trajetória indo para a terra de Canaã, num estilo de vida nômade. Então o que eles tinham para o seu dia a dia, para a alimentação, para a sua vida, era rebanhos. Então o culto apresentado a Deus se oferecia o que eles podiam apresentar, o melhor possível, e lá então vinham esses sacrifícios que eram feitos. Os animais eram mortos com frequência para a alimentação de todos, e eles apresentavam esses animais como um sinal concreto da sua adoração a Deus. Mas chegou uma hora, e aqui nós já estamos no momento em que temos lá o templo de Jerusalém, o famoso templo construído na época do rei Salomão, por volta de 966 a.C., conforme 1 Reis, capítulo 6, verso 1. E esse templo foi construído e o povo trazia esses sacrifícios que eram trazidos ali para funcionar como um sinal de adoração. E chega uma hora que Deus diz: olha, eu não aguento mais o culto de vocês. Fora, sumam do templo. Eu não quero ninguém reunido dentro do santuário. Ele diz: escuta, quando vocês chegam à minha presença, uma linguagem que diz respeito a quando eles vinham ao templo, quem foi que pediu para vocês colocarem os pés nos meus santuários, no meu santuário, nos meus átrios, né? A palavra é forte porque esse tipo de vivência de espiritualidade tinha chegado a um esgotamento. E a gente vê que aquilo que era uma relação de fé na conexão com Deus se tornou um ritualismo vazio, e as pessoas desenvolveram, vamos dizer assim, a sua caminhada religiosa sem nenhuma autenticidade. Então Deus pega pesado e chama o povo de Sodoma e Gomorra, cidades marcadas pela
sua licenciosidade, pela sua atitude egocêntrica e perversa e que tinha recebido o juízo de Deus. E vemos então que o que eles ofereciam era considerado repugnante. As suas festas, né, as suas comemorações, nós temos em Israel a instrução para o pessoal lembrar de Deus no Shabat, no sábado, nas festas principais, e pelo menos 3 vezes por ano eles estavam no templo, conforme ordenava a lei para as festas principais, que eram a Páscoa, o Pentecoste e Tabernáculos, e Deus diz: eu não consigo mais aceitar a reunião de vocês. Então Deus não vê a hora de botar todo mundo para fora. E talvez você imagine, olha, isso talvez aqui deve ser um episódio isolado, era a experiência de Isaías no momento de crise, mas a gente vai ficar surpreso como é que, particularmente na linguagem direta dos profetas, essa atitude aparece na Bíblia. Olhando, por exemplo, para um outro profeta que é mais ou menos da mesma época, provavelmente um pouquinho antes de Isaías, só que estava trazendo a sua mensagem para Israel, para o Reino do Norte, enquanto Isaías era o profeta do Reino do Sul, em Judá. Em Amós capítulo 5, eu não sei se você está sentado para ouvir aí, porque a coisa é um pouco forte, né? Se Isaías pegou pesado, Amós não será superado. O que ele diz a partir do verso 21? Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim os sons das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um direito, como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e oferta durante os 40 anos do deserto, ou a nação de Israel? Não, vocês carregaram o seu rei Secute, que imagem dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Então veja que essa questão da religiosidade, da maneira como ela foi desenvolvida, particularmente aí a partir do século IX, depois entrando, como nós vemos, no século VIII a.C., faz com que Deus fique revoltado, indignado e que ele não vê a hora de botar todo mundo para fora. Deus não quer saber do que eles estão fazendo no templo, nem no santuário. Aliás, diz, olha, o que vocês estão fazendo tem ligação com o costume antigo de vocês, quando vocês estavam adorando os deuses falsos, deuses que são chamados de astrais aqui, e a coisa está indo nessa direção e vocês perderam a noção. Isso não é muito diferente do que um outro profeta vai dizer, por exemplo, Miqueias capítulo 6, onde ele apresenta mais ou menos a mesma crítica e diz que Deus não está interessado na quantidade enorme de azeite ou de qualquer outra coisa que vai ser trazido para ele, nem nos milhares de carneiros. Ele usa até uma ironia pesada lá em Miqueias capítulo 6, versos de 6 a 8, e aí ele chama a atenção, olha, o que vocês perderam no caminho tem a ver com a relação adequada e profunda com Deus que se desdobra na atitude para com o próximo. Ou seja, não há justiça no meio de vocês, vocês se esquecem dos que deveriam ser abençoados na comunidade, vocês oprimem os mais fragilizados e, portanto, Deus quer acabar com o culto. Deus quer tirar todo mundo de dentro do santuário. Deus quer botar para fora. Isso ainda fica mais forte quando a gente lê Malaquias. E é interessante, porque Malaquias já nem é tanto uma questão de influência idólatra. É um outro momento. Estamos falando do século V a.C., quando os judeus voltam da Babilônia depois do terceiro retorno, mais ou menos aí no contexto da época de Neemias. E Malaquias capítulo 1, verso 10, ele diz: há
se um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Uau, que coisa impressionante. O que acontece? A Bíblia vai deixar claro que Deus age na história para formar um povo, e que esse povo tem, na sua relação com Deus, uma caminhada na direção de um propósito, de uma finalidade. E essa finalidade está relacionada como a graça de Deus nos atinge para mudar o vetor da nossa vida numa direção altruísta, para trazer aquilo que é de Deus em favor do próximo. Nesse sentido, nós funcionamos assim como uma espécie de embaixador que teve o contato com o grande rei e vai trazer a sua palavra e o seu agir na direção daqueles que devem recebê-la. O que aconteceu? O povo trocou o caminho. Eles se assentaram na sua zona de conforto, se apegaram ao ritualismo como se aquilo fosse a espiritualidade na sua dimensão mais importante e passaram a viver uma vida de absoluta desconexão com a missão que eles tinham da parte de Deus. De tal forma que Deus diz, aqui vemos 4 profetas, é bastante coisa, né? A gente vê mensagem de Isaías, de Amós, de Miqueias, e também agora de Malaquias, num período posterior, já que os outros todos são do 8º século, e aqui nós estamos no 5º século, e Deus parece que perdeu a paciência de vez, sabe? Esgotou. Chega, agora é a hora de botar todo mundo para fora. Chega! Ai, se um de vocês fechasse as portas do templo, aí acabaria com toda essa bagunça, com toda essa, desculpe até a palavra, essa palhaçada que vocês estão fazendo, eu não vou aceitar nem ofertas. E vocês querem saber, vocês acham que ir no templo com frequência, quem sabe toda semana, aparecer lá no santuário, que isso está fazendo alguma diferença? É como se você estivesse fazendo um favor. Como eu conheço gente que, porque aparece uma ou outras vezes numa reunião, acha que Deus lhe deve alguma coisa, que está fazendo um favor para o Senhor do universo, e Deus diz, olha, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e querem saber, existe espalhados nesse mundo, no tempo de Malaquias, talvez falando de gente sincera, de judeus que estavam espalhados em outras partes, ou quem sabe até gente das próprias nações que tinham reconhecido o Deus de Israel, eles estavam honrando a Deus enquanto o pessoal que estava indo para o templo se achava sem ter qualquer caminho de vida que agradasse a Deus. Por isso é interessante ver que a maneira de Deus agir na história sempre foi com a intenção de botar o pessoal para fora. Por quê? Porque a gente esquece que talvez a nossa ideia de comunidade, de reunião com o povo de Deus é um propósito que se esgota em nós mesmos. Por que a gente frequenta uma comunidade? Por que a gente vai a uma reunião? Qual é o seu objetivo? Há pessoas que vão lá simplesmente para encontrar outros, ou talvez amigos, parentes, ou para botar conversa em dia, ou para ver o que está acontecendo, ou então até mesmo pelas razões mais indevidas. Muita gente nos dias de hoje, como no passado, se associa à religião e perverte os caminhos de uma espiritualidade verdadeira e autêntica. Por isso, olha que coisa interessante, no momento desse de crise, quando a coisa estava tão complicada, um dia um rapaz, o nosso querido Isaías, mandou lembrança para todo mundo, esse que está indignado, um dia ele foi ao templo.
E quando ele vai ao templo, imagine só, eu fico imaginando, porque ele deve ter ido num Shabat, ou no máximo em alguma festividade, mas pelo jeito é mais provável que tenha sido num dia especial de sábado. E ali, quando Isaías chega lá, surpreendentemente, ele dá de cara com uma visão do próprio Deus. E eu sei que muita gente se reúne num templo, muita gente vai a um santuário, vai a uma igreja, a uma comunidade religiosa, e a última coisa que eles esperam encontrar lá, muitas vezes, é o próprio Deus. Esperam encontrar um amigo, um colega, tal. Inclusive, a atitude, às vezes, dispersiva e perdida de alguns sugere que eles não estão numa sintonia de adoração diante de Deus. E quando Isaías chega lá, adivinha quem está no templo? Olha só, o próprio Deus se revela sentado num trono. E Isaías vai ter uma experiência poderosa, impactante, única, diferenciada de Deus. E qual é a intenção de Deus quando age na vida de Isaías? Chegou a hora de botar o profeta para fora. Interessante, a leitura do texto, ela é assim, emocionante e extraordinária. No capítulo 6, lá no verso 6, quando Isaías tem essa visão e ele reconhece a sua desconexão com Deus, ele reconhece o seu pecado, ele confessa que a sua boca é uma arma de destruição, de maldade. Ele reconhece que o povo está numa situação semelhante, e aí quando ele faz isso, naquela visão, aqueles seres espirituais, celestiais, grandiosos, serafins, um deles voa até o Isaías trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar e toca a boca de Isaías e diz: olha, aqui isso tocou os seus lábios, a sua culpa agora será removida, o seu pecado será perdoado. Isaías, ele é perdoado numa experiência profunda com Deus, e a sua reação é: ele ouve a voz do Senhor dizendo, conclamando: quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías então se apresenta e diz: eis-me aqui, Senhor, pode enviar a mim. Você observou que Isaías, o objetivo dele é ir ao santuário, como tanta gente deseja ir por alguma razão que às vezes até a pessoa não sabe muito bem. E o que Deus faz? Deus inverte a direção da vida de Isaías, dizendo: Isaías, olha, o negócio não é você simplesmente estar aqui. Eu vou enviar você para a missão que eu tenho para a sua vida. Você vai ser porta-voz da minha palavra, você vai proclamar aquilo que eu tenho a dizer. Quero vê-lo lá fora, anunciando o meu recado, trazendo as diretrizes, tanto para o povo da minha aliança, como também aquilo que envolve as outras nações. E esse jovem inseguro e perdido vai ser o grande profeta da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, nos seus 66 capítulos, trazendo mensagens para Judá, para as nações, para Israel, para aquilo que envolve a sua época e o futuro da redenção da própria história. Impressionante, um dos profetas mais importantes de tudo que envolve a discussão messiânica, mais citado no Novo Testamento também. E então vemos como é que a coisa funciona. Portanto, o que existe aqui? Deus nos fez com o propósito de nos encaminhar na direção de uma missão. Aliás, o nosso coração funciona assim. Nós sentimos a dor e o problema do mundo. Vemos toda a realidade que está à nossa volta. E quando a gente vai se desenvolvendo e crescendo, eu quase não conheci nenhuma pessoa que não tenha tido na sua vida uma espécie de sonho. Veja, até as pessoas sem religião, desconectadas com qualquer tipo de tradição. É interessante, né? Ver que nos famosos e tão
marcantes na história recente do século XX, os Beatles, né? Quando a gente ouve algumas das suas músicas, especialmente quando a gente lembra do que John Lennon dizia na sua música, né? Que ele tinha um sonho de que o mundo pudesse ser muito diferente sem a influência do que ele conhecia de religião institucionalizada. A gente vê gente de contextos ateístas, propostas políticas de reorganização do mundo, pessoas que marcaram a história antiga e recente. Você vê que havia um sonho de que, de alguma maneira, através de uma ideologia, de uma proposta de organização da sociedade, de um caminho, a gente poderia sonhar com um mundo melhor, todo mundo influenciado pelos nossos queridos profetas e por aquilo que Deus colocou dentro de nós, que a gente só sossega, só está bem quando a gente entra em sintonia dentro do coração com aquilo que envolve a proposta da missão. Onde é que a coisa complica? Quando a gente vai caminhar na direção da missão, a gente se perde no meio do caminho porque a gente dá de cara com a religião, a gente percebe problemas, incoerência, a gente percebe o tamanho da dificuldade e no meio do caminho a gente vai perdendo a força, vai perdendo o desejo, a alegria, a conexão com o sonho que tem a ver com essa teologia da criação e que deve se tornar muito mais intenso a partir da proposta da redenção. E quando a gente perde isso, a gente vira religioso. A gente vai no templo nos dias para guardar as festas, para encontrar as pessoas, para fazer aquilo que a gente faz, e isso está fora da sintonia do que Deus deseja. Por isso agora vale a pena a gente dar uma volta e chegar lá no Novo Testamento e ver o que é que Jesus nos apresenta quando vemos a convocação de Jesus para os seus discípulos no que diz respeito à missão. Isso está muito bem nítido em João capítulo 17. João 17, particularmente, ali você tem Jesus orando por si mesmo, orando pelos seus discípulos, a famosa oração de Jesus, e olhando para o verso 6 em diante, nós vemos o que ele diz quando o texto nos apresenta: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Que coisa impressionante. Observe bem, e é necessário entender muito claramente o contexto. Esses discípulos de Jesus são galileus, são pessoas que vivem no mundo limitado do contexto judaico e do ambiente da antiga terra de Israel na época romana,
e que, na verdade, cresceram e viveram em pequenas aldeias de pescadores em torno de um lago limitado que é chamado Mar da Galileia. Então, a percepção desse pessoal de universalidade das coisas é muito pequena, é muito limitada. O que eles conhecem bem de estrangeiros são os invasores romanos, que são detestados e odiados. E quando Jesus, então, começa a orar por eles, ora em função da proposta da missão. Porque no contexto que a gente tem da religiosidade da época, as pessoas estão, de novo, presas no ritualismo. Eles imaginam que, cumprindo certas coisas externamente, estando no templo, fazendo encontros semanais, que isso está ligado com o que Deus deseja. E a gente começa a perceber o que é que Jesus diz. Ele diz para eles: eu revelei o teu nome, eu lhes transmiti as palavras que me deste, e com isso a gente começa a descobrir que o caminho da missão vem da nossa experiência profunda com Deus. O que é alguém envolvido numa missão? No contexto neotestamentário, assim como na vida das pessoas, a gente tem uma realidade, uma experiência, algo que está ligado com alguém que nos envia, já que a ideia de missão é alguém enviado para alguma finalidade específica. A gente usa isso até hoje, né? Existe uma missão diplomática, existe uma missão de um determinado agente, de um determinado país, assim, isso é uma palavra que até hoje permanece. Então, alguém que ia representar o seu rei, o seu, vamos dizer, superior, com algum propósito específico, uma espécie de embaixador. O que acontece quando nós descobrimos, né, quem Deus é e o que Ele fez por nós, o que Cristo fez perdoando os nossos pecados, nos revelando, né? Olha a linguagem forte: eu revelei o teu nome, transmiti as palavras. Ninguém pode ser um enviado para a missão sem ter a sua experiência com Deus em Cristo. Então, hoje é dia de você observar na sua vida se você é apenas um religioso ou se você abriu o seu coração e entendeu a salvação pela graça e pela fé que temos em Cristo Jesus, para o perdão dos nossos pecados, para a direção da nossa vida em Deus. Se não é o caso ainda, hoje mesmo, busque a Deus, entregue o seu coração, entregue a sua vida. Esqueça nomes específicos de religião, de denominação, isso não vem ao caso, é você na sua relação com Deus. E aí, quando nós temos isso, estamos envolvidos nessa missão, chega a hora de fazer parte desse processo que deve ser a referência da nossa vida. E olha que coisa interessante, eu tenho observado que todas as pessoas que eu encontro na minha vida estão numa missão. Quando você começa a conversar um pouquinho mais com uma pessoa, logo ele começa a apresentar as suas prioridades, as suas ideias, defender uma causa aqui, defender uma causa lá, falar de uma posição A ou B. Eles estão a serviço de alguma coisa que no fundo, mal ou bem, organizado ou não, eles acreditam que vai ser um caminho de melhora para a vida e para os outros. E logo a pessoa, você conversa um pouquinho, depois do primeiro café, a pessoa já começa a vender a sua ideologia, seja ela de natureza política, de natureza filosófica. Ele diz: olha, o pessoal tinha que fazer isso. A melhor maneira, você percebe que a pessoa está numa espécie de proclamação em nome de alguém, ou de uma causa, ou de uma proposta específica. Quando alguém recebe a graça de Deus na sua vida, encontra o Evangelho, ele entra na missão. A missão não é algo que envolve somente uma ou outra pessoa que foi para um lugar distante. Não, todo mundo está envolvido na missão. Missão de anunciar o reino de Deus e a graça de Cristo a todos os povos da terra. E qual é o problema? O problema é que essa missão é
desafiante e ela é desconfortante. E a grande razão por que a gente transforma a missão em religião é exatamente por causa disso. A missão tem um preço, tem um custo, né? Jesus diz claramente, eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, como ficou depois de ouvir isso, né? Que Jesus está dizendo, eu estou enviando vocês ao mundo, eu tirei, né? É impressionante o verso 6 quando diz, aqueles que do mundo me deste. Eles estavam presos nesse sistema de valores que tem o egocentrismo humano como referência e que nos leva para um caminho afastado do propósito de Deus para a nossa vida. E aqui está dito para nós que Jesus está indo para o Pai e diz, eles ainda estão no mundo. Jesus pede que eles sejam protegidos e que eles sejam guardados e que eles sejam um. Veja que coisa. Os perigos da missão. Missão. Será a missão impossível? Será que é possível? Nós temos aquilo que nós vemos os profetas enfrentando, como eles choram, como eles sofrem, como eles são incompreendidos, como eles são atacados e acusados, como Jesus, os discípulos são, como aqueles que resolveram enfrentar, bater de frente com a sua zona de conforto, acabaram aí sofrendo na caminhada da missão, porque vão enfrentar o maligno, vão enfrentar esse sistema que precisa ser encarado pela força da missão, esse mundo, e isso é muito desafiante. E é interessante que eu acho assim, que Jesus ora para que eles sejam um. Por quê? Porque o problema que aflige o mundo, que torna o mundo um caos e faz a gente olhar e querer sonhar com uma realidade diferente, é o problema que habita na minha vida, no meu relacionamento com o próximo. Por isso, o grande pecado das comunidades da fé é o seu desencontro, o seu enfrentamento mútuo, a sua atitude de desprezo em relação ao próximo, quando eles deveriam ser companheiros da missão. Quer dizer, se o outro me incomoda, eu vou romper com ele, vou responder à sua ameaça, vou entrar na relação de descompasso acentuado. E aqui ele ora, olha, Pai, protege-os, eles vão enfrentar o mundo. E isso vai ser uma tarefa difícil. A minha pergunta é, você está disposto? Você vai continuar se enganando? Você vai continuar indo para o santuário fazer não sei o quê, sem um comprometimento com o seu tempo, com o seu recurso, com a sua dedicação, com os seus dons para servir na missão? Que tipo de pessoa é você? E o interessante é que a gente entra na zona de conforto só para poder se proteger. Para quê? Para ter um pouco mais de tranquilidade, de satisfação, de prazer e de alegria. Mas olha só o que Jesus diz. No verso 13, ele diz que ele está dizendo essas coisas enquanto ele ainda está no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A gente não sabe disso. Cristão, crente encostado, é crente enganado. Ele acha que se ele ficar na zona de tranquilidade dele, porque ele teve uma decepção aqui, ele falou com não sei quem que deixou ele chateado. Meu querido, isso é plano diabólico para enfraquecer a missão da grande obra do reino de Deus. É interessante que Jesus diz para que eles tenham a plenitude da minha alegria. E eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho visto gente assim comprometida com a missão, ou com seus recursos, ou em oração, ou com seus dons, ou envolvidos num campo específico, fazendo diferença na obra de Deus, e essas pessoas têm essa plenitude de alegria. Eu vi gente muito insatisfeita na minha vida, e aborrecido, tendo tudo do bom e do melhor. E vi gente numa situação de fragilidade total, envolvido na missão e transbordando de alegria no coração. Nada é mais gostoso e nada
cumpre mais, né, aquilo no fundo do nosso coração de nos trazer vida e alegria quando a gente está agradando a Deus e servindo ao próximo e trazendo a mensagem de Cristo Jesus por meio de palavras e ação concreta. E é interessante que Jesus vai dizer que eles devem estar tranquilos nessa caminhada, porque o Senhor sabe o que está fazendo, ele os protege, né? Eles vão enfrentar essa situação difícil, tanto é que na sequência diz, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo. E eles não serão tirados. Jesus diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles vão enfrentar isso, Deus tem todo o controle, e ele até mostra como a coisa é difícil, porque no próprio grupo de Jesus está lá o chamado filho da perdição, aquele que de fato fazia parte do grupo, sem estar com o coração de fato na missão e que se desencaminhou no meio da sua trajetória, mostrando para a gente que é necessário prestar atenção no tamanho da luta, da batalha e da conexão com a missão, porque essa igreja primitiva, esses primeiros seguidores de Jesus convocados para a missão, eles não reagiram de imediato. Você observa no livro de Atos, no começo assim, ainda que a igreja está se desenvolvendo, eles não estão sintonizados com a grande comissão, né? Só fazem isso depois da perseguição. Todo mundo está ali reunido no templo, todo mundo está mais ou menos na mesma toada que estavam antes. E Deus então envia o momento difícil, época de perseguição e de sofrimento e de luta, e aí a missão aparece com força em meio ao desconforto e essa perseguição que a gente vê no livro de Atos. Ou seja, Deus botou todo mundo para fora. Povo acostumado a viver numa realidade de reunião centralizada num local onde predominava esse tipo de vida meramente ritual naquele primeiro século da era cristã, e a gente vê que Deus transforma de modo que eles não terão mais lugar seguro, específico para a reunião, a adoração. Eles estarão enfrentando dificuldades de todo tipo, eles estarão enfrentando o mundo na sua missão. Deus não vê a hora de botar o seu povo para fora, para que eles entendam a prioridade da missão. E é interessante como a coisa é surpreendente no texto de João 17. Eles não são do mundo como eu não sou. Jesus vai fazendo essa distinção. Olha, você está na missão quando você entende que você não está no mesmo paradigma das pessoas que não conhecem a Deus e estão numa caminhada desconfigurada. Ele diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Interessante que o foco é agora, né? A missão está muito ligada a esse regozijo, essa alegria que invade o coração de quem acha o foco adequado da vida lá no fundo do coração e na sua caminhada. Ela está ligada com esse enfrentamento, com esse momento difícil dessa tribulação que nos leva a ir para fora na hora que Deus quer que a missão tenha vitória. Mas para caminhar, Jesus ora pedindo que eles sejam santificados na verdade, verdade que é a palavra divina. É interessante isso. Jesus nos diz que a santificação, que quer dizer um estilo de vida diferente, uma vida separada segundo o propósito de Deus, até é estranho, né? Que Jesus diz, eu me santifico para que também eles sejam santificados, como se Jesus precisasse de alguma santificação, não é bem o caso. É no sentido de consagração profunda, de dedicação exclusiva em função da sua obra como um paradigma para a nossa vida. Qual é o grande dilema que a gente tem na missão? O dilema é a nossa vida
que quando é atingida pela graça, ela tem outro paradigma, ela tem outro enfoque. Aquilo que aflige o mundo é vencido pelo poder do Espírito. E quando as pessoas, mesmo sem crer no Evangelho, vê alguém em quem, de alguma maneira, o poder santificador da palavra divina atinge a vida daquela pessoa, quem vê de fora percebe que tem alguma coisa diferente. A missão se dá pela qualidade de vida diante de Deus que a gente tem. Eu me lembro de uma pessoa que vivia uma vida testemunhada por tanta gente de santidade diante de Deus. E nunca me esqueço da pessoa que uma vez entrou no carro, encontrou aquela pessoa e ficou ali alguns minutos. E a pessoa não falou muita coisa, mas a pessoa saiu e disse, nossa, quem é esse fulano? A maneira da pessoa falar, olhar, reagir, proceder, como é que a pessoa trabalha os conflitos que trazem destruição na vida das pessoas, mostra como é que eles caminharam nessa semelhança de Jesus. E atenção, o caminho da santificação é um caminho que passa pela palavra divina, verdade de Deus, que precisa ser recebida na sua vida, introjetada, trabalhada, armazenada, e ela vai trazendo mudanças, fazendo de você uma pessoa diferente no melhor sentido da palavra. E eu realmente entendo isso agora, porque pessoas às vezes chegam em ambientes religiosos e veem indivíduos que estão muito longe desse desejo de santificação. E quando vêm essas pessoas afligidas pelos mesmos problemas que causam o sofrimento do mundo, que nos leva a desejar por um sonho diferente, essas pessoas se desanimam e se sentem fragilizadas, dizendo, puxa, aqui nesse ambiente também não há esperança. É tão importante ser mudado pela força da palavra que santifica. E é tão interessante, Jesus vai dizer um negócio muito especial, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus é aquele que é a nossa referência na missão. Ele é enviado para se identificar, para sair da sua situação de conforto pleno diante do Pai, para estar no ambiente de maior dificuldade, numa identificação pela maravilha extraordinária da encarnação que deve fazer a gente abandonar a nossa zona de conforto, nosso mundo limitado, a nossa cabeça prejudicada e ir na direção do próximo para mostrar a graça de Deus, para socorrer aflitos e necessitados, para enviar a mão de graça para essas pessoas, para trazer a palavra da salvação, a mensagem do Evangelho, proclamar o reino de Deus e tudo aquilo que envolve a graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento tão particular da nossa história, eu creio que é hora de lembrar o que Deus nos revela na sua palavra. Está na hora de botar a gente para fora. Porque essa palavra extraordinária, essa mensagem de Deus correu o mundo, atravessou a história, por meio de gente que foi colocado para fora para contar a mais bela história. E esse evangelho atingiu as nações. E eu peço que você, nesse dia, renove profundamente o seu compromisso com a missão. Abandone a sua religiosidade, abandone o seu conceito equivocado, talvez, de entender o ritualismo como espiritualidade mais importante e que, como vimos, Deus não nos quer na zona de conforto, Deus não nos quer numa proposta que é a proposta do mundo de defesa de si mesmo, mas pense nos seus dons, no seu tempo, no seu recurso, no seu chamado, naquilo que Deus tem para a sua vida, para que a gente se comprometa com a missão, porque nessa história Deus não vê a hora de botar a gente para fora.